Bom, pessoal, boa noite. Eu fico muito honrado em poder novamente falar para todos vocês aqui, né? Agradeço mais essa oportunidade. E o tema é um tema que às vezes a gente lida no dia a dia, conversa, fala, entra, compra e vende, e nós não nos atentamos para ele. Então eu achei por bem trazer esse breve histórico que diz respeito à economia mundial. A economia mundial. 70% das empresas do mundo ocidental são familiares. 85% das empresas brasileiras são familiares. Das 21 milhões de empresas que nós temos no Brasil, 85 são familiares. Portanto, a economia mundial, a economia ocidental, ela gira ou é movida pelas empresas familiares. Daí o impacto da sucessão e a importância de se conhecer esse tema. Peguei os Estados Unidos, que são uma referência para nós no âmbito do capital, no âmbito do capitalismo, e peguei o Brasil, que também, logicamente, é um país de referência para nós, por ser o nosso país, mas que tem uma influência muito grande americana, mas que nem tanto no comportamento e nas ações se equipara para fins de empresas familiares. Então, olha só, pessoal. As empresas familiares desempenham um papel central no desenvolvimento econômico de diversos países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. 70% no mundo ocidental e 85% no Brasil, que possui em torno de 21 milhões de empresas. Elas são caracterizadas pelo controle e pela gestão concentrada em uma ou mais famílias. Membros dessas famílias que ao longo da administração, ao longo da gestão, eles vão, por meio da sucessão, ocupando cargos na empresa. Mas nem tudo são flores, logicamente, sobretudo quando você traz o ambiente familiar para o ambiente de negócios, né? A trajetória dessas empresas varia entre nações, refletindo as peculiaridades históricas, culturais e jurídicas de cada contexto. A origem das empresas familiares nos Estados Unidos. As empresas familiares dos Estados Unidos têm suas raízes no período colonial e no início da industrialização, sendo moldadas por fatores como imigração e a expansão do capitalismo. A influência europeia foi determinante para a criação das empresas, para a formação das empresas nos Estados Unidos. No período colonial, a colonização das 13 colônias na América do Norte trouxe um ambiente propício para o surgimento de pequenos negócios familiares, principalmente agrícolas e comerciais. As famílias imigrantes, especialmente europeias, estabeleceram plantações, pequenas fazendas e empresas de comércio local. Portanto, no período colonial americano, fruto propriamente da colonização americana, as famílias foram se reunindo em seu entorno e, por intermédio delas, foram desenvolvendo pequenas empresas, pequenas fazendas, e assim a economia começou a girar nos Estados Unidos. Logicamente, com uma forte influência europeia, que já trazia consigo estas características de formação e de empresas. Não, isso foi fundamental para que os Estados Unidos, então, assimilassem isso e, a partir daí, desenvolvessem o seu comércio. Com reflexo diretamente na Revolução Industrial do século XIX, o advento da Revolução Industrial nos Estados Unidos impulsionou o crescimento de indústrias controladas por famílias, como manufaturas de aço, ferrovias e construção. Por exemplo, os 350 mil quilômetros de ferrovias que existem nos Estados Unidos têm a sua origem nas empresas familiares.
Quer dizer, todo o comércio cortado, toda a logística cortada nos Estados Unidos tem como reflexo direto as empresas familiares, que realmente redundaram nesse gigante do comércio mundial. Manufaturas, exemplos notáveis incluem famílias Vanderbilt, que são ferrovias, e a família Ford Automóveis, quer dizer, grandes conglomerados cuja origem está no ambiente familiar, está na família. A cultura do empreendedorismo. Nos Estados Unidos, a cultura de livre iniciativa e individualismo fomentou o surgimento de negócios familiares. Aqui eu tive a preocupação de pôr aqui, nos Estados Unidos, a cultura de livre iniciativa e individualismo, eu fiz questão de frisar isso, diferente do liberalismo de John Locke, né? Eu trouxe a questão individualista, que ela hoje até se reflete no mundo de uma maneira deturpada. Então eu fiz questão de dizer isso porque lá o indivíduo e não a pessoa teve uma forte influência para que isso acontecesse de uma forma bastante determinante para a formação e esse conceito de individualismo, que, digo eu, houve um processo de deturpação da própria existência, da própria criação do liberalismo, né? Em relação a isso, que houve uma confusão do individualismo com o cidadão. E o americano relativizou isso bem, dada o quê? Dada a sua não influência, quando o protestantismo se enraizou nos Estados Unidos, houve uma relativização religiosa nesse aspecto. E essa relativização influenciou diretamente para quê? Para que as empresas fossem sendo criadas no âmbito familiar. Não houve uma influência tal qual a influência católica e papista nos séculos anteriores ou naqueles séculos tiveram a fim de dar um equilíbrio na criação das empresas. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, houve uma relativização do protestantismo em relação a essa concepção de trabalho de empresa. E com isso, certamente, houve um impulso na industrialização do país. Nos Estados Unidos, a cultura de livre iniciativa e individualismo fomentou o surgimento de negócios familiares, favorecendo a inovação e a acumulação de capital. Empresas como a Johnson & Johnson e a Walmart começaram como empreendimentos familiares. Empresas como a Walmart e a Johnson & Johnson nasceram como empresas familiares. Depois viraram gigantes de capital aberto, né? Mas, na essência, capital fechado. Naquela época você já tinha essa concepção, essa formação, onde as empresas familiares eram formadas, eram forjadas naquela situação, e a partir daí esse desdobramento veio acontecendo à medida em que as empresas cresciam, o seu capital obrigatoriamente, necessariamente, ia abrindo. Hoje a gente fala de IPO, né? Bota as suas ações na bolsa, quando na verdade lá atrás já existia isso dessa forma, né? Aí vem nos Estados Unidos uma coisa que é interessante em relação ao Brasil. Sucessão e profissionalização. O grande desafio para as empresas familiares nos Estados Unidos foi a sucessão de gerações e a crescente necessidade de profissionalização. Aqui vai estar um diferencial gigantesco em relação ao Brasil. A legislação e o desenvolvimento de ferramentas de governança corporativa, como conselhos de administração e fundações familiares, ajudaram a mitigar conflitos sucessórios e preservar o legado empresarial. Mais adiante eu vou desenvolver isso aqui. Por outro lado, as origens das empresas familiares no Brasil. As empresas familiares no Brasil, embora também inspiradas por influências estrangeiras, se desenvolveram sob condições socioeconômicas distintas. Se lá
tivemos a Revolução, tivemos uma forma de colonização bastante drástica, bastante influente, determinante, aqui no período colonial, imperial. Durante a colonização portuguesa, as atividades econômicas eram centralizadas em grandes propriedades familiares. Já se nasceu nos latifúndios, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, por meio de pequenas empresas, pequenas propriedades. E quanto menor, mais o desafio para o crescimento. Quanto maior, há uma tendência de acomodação ou de você buscar o entorno do latifúndio a fim de que a distribuição fosse muito mais doméstica do que propriamente comercial. Essa é uma diferença determinante nisso, determinante. Durante a colonização portuguesa, as atividades econômicas eram centralizadas em grandes propriedades familiares, como engenhos de açúcar e fazendas de café. A estrutura agrária, altamente concentrada nas mãos de famílias influentes, como os barões do café, marcou o início das grandes empresas familiares. Portanto, as grandes empresas já nascem grandes, diferentemente do que nós vimos em relação aos Estados Unidos. Imigração europeia e industrialização. A chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos e alemães, trouxe novas dinâmicas ao setor empresarial brasileiro. Muitos desses imigrantes começaram seus negócios familiares em áreas como comércio e indústria têxtil, destacando as regiões de São Paulo e Rio Grande do Sul. Uma concentração também, uma forte concentração nessas regiões, o que também está hoje claro para nós, o que também refletiu diretamente no Brasil. Concentração em São Paulo, concentração no sul do país. Transição para a indústria e comércio. Com o fim do Brasil imperial e o início da República, muitas empresas familiares começaram a se expandir para os setores industriais e comerciais, beneficiando-se da política protecionista e de incentivos governamentais à industrialização, como aconteceu com os grupos Gerdau e Votorantim. Então, vocês vejam que essas grandes empresas, já nascendo do latifúndio, virando grandes empresas, já ali já começaram a se beneficiar também da sua força, do seu espaço, perante o quê? Perante uma política protecionista de incentivos governamentais à industrialização. Não que isso não seja importante, lógico, os bancos de fomento, fomentar isso é fundamental para o crescimento da economia. Mas já a concentração no grande, em um grupo só, ou dois grupos. E isso também foi determinante para a economia brasileira, se comparada com a economia americana, lógico, aí, salvando inúmeras exceções. Desafios de governança. No Brasil, a sucessão é um dos principais desafios das empresas familiares. Por que no Brasil? Porque a cultura da sucessão no Brasil, ela é muito conservadora, ela é muito arraigada ao fundador da empresa. O fundador não desapega. E ao não fazê-lo, ele traz consigo uma concentração muito grande da empresa e, por meio disto, o que acontece? A empresa centraliza nele e, ao centralizar nele, o processo sucessório é demasiadamente demorado. E quando, às vezes, ele dá por conta, ele já morreu e os conflitos familiares surgem. E, a partir daí, a empresa está fadada ao insucesso. No Brasil, primeira, segunda gerações, nós vamos até 30%. A partir da quarta geração, 1% das empresas sobrevive. Por causa da falta de cultura de planejamento sucessório, por causa do apego
a empresa excessivamente, por não ter essa cultura de planejar a sucessão tal qual a empresa necessita, a fim de que, de uma maneira perene, ela consiga o seu desenvolvimento e a sua permanência no mercado. No Brasil, as empresas até terceira geração, segunda geração, não passam de terceira geração. Não passam, dificilmente. Você tem aí, no máximo, 30% das empresas do Brasil, elas chegam à terceira geração, no máximo. Ao passo que nos Estados Unidos, não. Você tem um avanço de 60% a 70% das empresas. Das 21 milhões de empresas que nós temos no Brasil, você transforma isso em 30%, no máximo, elas chegam à terceira geração. São dados estatísticos recentes esses, por causa da falta de planejamento, de conversa no ambiente familiar. Nós vamos chegar lá. No Brasil, a sucessão é um dos principais desafios das empresas familiares. A falta de planejamento sucessório, a falta de cultura de profissionalização da gestão e a concentração excessiva de poder em membros da família geram conflitos internos. Recentemente, a adoção de práticas de governança corporativa e a criação de conselhos familiares tem sido uma garantia, uma solução para garantir a continuidade dos negócios. Comparação entre Estados Unidos e Brasil. Isso é bem interessante também, pessoal. As empresas familiares dos Estados Unidos e no Brasil compartilham algumas semelhanças, como a centralidade da família na fundação e gestão dos negócios e os desafios relacionados à sucessão. No entanto, há diferenças importantes, a saber, uma, cultura e ambiente de negócios. Cultura e ambiente de negócios. Nos Estados Unidos, a cultura do empreendedorismo e o ambiente jurídico mais favorável criaram um cenário mais dinâmico para empresas familiares. Por quê? O americano já tem isso na própria veia. A partir da sua colonização europeia, já com aquele formato que nós vimos aqui, o americano já tem essa veia empreendedora, esse empreendedorismo que agora quase que virou um neologismo no Brasil, né? Então, você tem uma cultura do empreendedorismo e um ambiente jurídico mais fácil, né? Mais favorável, criar um cenário muito mais dinâmico. Logicamente, aqui nem se fala, né? Aqui no âmbito tributário, você tem não sei quantos milhões de normas e de outras coisas que emperram a criação do negócio, só para ficar por aí. No Brasil, o ambiente regulatório mais complexo e a predominância de uma economia informal nas primeiras fases da industrialização dificultaram o desenvolvimento dessas empresas, em comparação com os Estados Unidos. Uma outra coisa interessante, pessoal, diz respeito à governança corporativa. A adoção de mecanismos de governança corporativa é mais consolidada nos Estados Unidos. No Brasil, muitas empresas familiares ainda enfrentam desafios para adotar boas práticas de gestão e sucessão, embora isso esteja mudando gradualmente. Por que isso? Porque isso volta à questão do apego. Esse apego ele é determinante para que o processo sucessório se dê de forma tranquila. Quando você tem aqui, as empresas familiares enfrentam desafios de adotar boas práticas. Já temos agora, recentemente, né, o compliance, que é uma expressão até bonita, um anglicismo bem bacana, legal, para poder impressionar, que nada mais é do que um comportamento ético, um comportamento dentro das regras básicas de formação ética. Quem estuda a formação grega, quem estuda a formação latino em Cícero, desdenha um pouco, desculpe, do próprio compliance. Nós temos que entender isso. Você vai seguir as regras, isso é básico. Você começa a seguir a regra dentro de casa, na sua formação, no seu ambiente familiar, no seu ambiente religioso. Essa consciência os Estados Unidos tiveram lá atrás.
E isso também foi determinante para a organização das empresas. Princípios éticos rigorosos, princípio de formação rigorosa, e isso foi determinante para o quê? Para a perenidade da empresa, para a capacidade de dialogar no ambiente familiar. E o sentido da governança, ele faz com que você desapegue do seu, porque você traz para a gestão da empresa figuras externas, hoje na figura do CEO ou na figura de outros administradores, que vão gerir a sua empresa tal qual você pretende no seu planejamento daqui para frente. E você faz com que a sua família possa se beneficiar disso. Sim, você cria um conselho de família, por exemplo. O que são os conselhos de família? Os conselhos, eles têm, dentre outras finalidades, o objetivo de alocar membros da família. Às vezes você tem um filho, fulano tal, que tem essa capacidade de gerir a sua empresa, o outro filho não tem, ou a filha, ou o genro. Então, para que se evite o conflito familiar, o que você faz? Você cria um conselho de família, aloca um lá com poder X, aloca um no outro lugar com poder Y, e você põe aquele filho para gerir, para tocar a sua empresa, ou às vezes até como um administrador, ou até traz alguém de fora. Com isso, você começa a fazer um arranjo familiar no âmbito da empresa, a fim de que a empresa se desenvolva sem que os conflitos familiares surjam. Deixou chegar no inventário, o conflito está formado. Deixou chegar no inventário, o conflito está formado, exceto se o planejamento sucessório foi feito anteriormente a esse inventário. Aí você começa, então, a deixar poucas coisas. O Roberto Marinho, te falo isso porque eu conheci um advogado próximo da família, muito próximo, de 30, 40 anos no ambiente familiar deles. O inventário dele demorou 42 dias, porque todo o planejamento sucessório dele havia sido feito. Ficou lá um quadro para a dona Lili, outro negócio para outro aqui. Os filhos já tinham dividido isso. Um com a TV Globo, outro isso, outro com a empresa X, Y, Z. A Globopar, que é a holding do grupo, foi criada nos anos 80. Então, o planejamento já estava organizado. O inventário do Antônio Emílio de Moraes durou 30 dias, 60 dias. Porque a Votorantim Par, participações, já havia sido criada lá atrás. Amador Aguiar, do Bradesco, também, a Bradesco Par. Essas grandes empresas, mais facilmente, enxergaram a importância do planejamento sucessório e da organização sucessória lá atrás. Ao passo que nos Estados Unidos, não só as grandes, mas a maioria enxergou. Pela própria formação cultural do Estado americano. Diferentemente da nossa, que já nasceu concentrada. Então, quando você nasce com a concentração, o desapego é muito menor. O próprio Estado federativo americano já é um exemplo do próprio desapego político ou de uma política diferente de concentração. A própria formação jurídica americana é nesse sentido. Quando você tem lá atrás o common law, a forma de costumes e de fazer com que caminhem dentro de uma realidade muito mais próxima, contextualizada, não o nosso caminhar paquidérmico aqui. Vai, fato, valor, norma, até você elaborar isso, elabora uma coisa para isso, uma norma menor para aquilo, a realidade já é outra, sobretudo hoje, nessas condições de velocidade porque vivemos, né? Sucessão familiar. Nos Estados Unidos, a profissionalização e a separação clara entre propriedade e gestão são mais comuns, enquanto no Brasil, a sucessão familiar continua sendo um dos maiores desafios, muitas vezes gerando conflitos internos que ameaçam a continuidade. Exatamente o apego, exatamente esse apego. A palavra é apego.
Eu vejo isso com muita frequência, é o apego. E os conflitos internos, eles são constantes. Gente, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. No dia 28 de dezembro de 2012, um casal fez contato comigo, Carlos Eduardo. Olha, eu tenho um filho que mora na Suíça, outro mora em Portugal, e a data para nos reunirmos é o dia 28 de dezembro, onde todo mundo estará aqui, Natal, Ano Novo. Quero discutir isso. Tá bom, marcamos lá. O filho levantou, a reunião tranquila, até porque o planejamento tem que ser com a família bastante tranquila, em sintonia. Papai, eu quero ser produtor teatral. Se o senhor deixar essa ou aquela propriedade, essa ou aquela empresa X, eu vou vender no dia seguinte. Eu quero ser produtor teatral. Tudo bem. Pai, a família entendeu, o pai entendeu, a mãe entendeu, os irmãos entenderam, e assim fizeram a divisão. Ele é produtor teatral no eixo Rio-São Paulo hoje, e a família continua aí. Quer dizer, se não há o planejamento, o pai morre antes, há o conflito instalado. O processo sucessório estaria certamente prejudicado. Por quê? Eu não quero isso, eu quero vender. Eu quero ser, mas no âmbito do inventário, no âmbito do conflito, ficaria mais difícil. O pai enxergou isso antes. Então, esse ambiente sucessório, ele requer conversa, requer diálogo, requer desapego. Né? Conclusão. As empresas familiares no Brasil e nos Estados Unidos representam forças econômicas vitais em seus respectivos países, embora tenham se desenvolvido sob diferentes contextos históricos e culturais. Nos Estados Unidos, a profissionalização e o ambiente de negócios mais dinâmico impulsionaram empresas familiares de longo sucesso. Já no Brasil, apesar de uma estrutura mais complexa e desafios sucessórios, as empresas familiares continuam desempenhando um papel central, com movimentos recentes voltados à governança e à continuidade intergeracional. Ambas as nações mostram que a adaptação e a inovação são cruciais para o sucesso das empresas familiares no cenário global. Exemplos de empresas familiares: Estados Unidos, Walmart, família Walton, Ford, família Ford, Mars, família Mars. Brasil, família Gerdau, Votorantim, Grupo Riachuelo, Grupo Globo. Essa apresentação fornece uma visão histórica e comparativa entre os Estados Unidos e o Brasil, destacando o papel central das empresas familiares na economia e seus desafios. Encerro esta breve exposição com os 4 tipos clássicos de empresas familiares. Olha que interessante, pessoal. Primeira, a empresa de primeira geração, dirigida pelo fundador, de propriedade de um indivíduo empreendedor. Ele e ele. Ele cria a empresa, fica naquela geração e ele é o grande patriarca ou matriarca daquele empreendedorismo. Então essa é a de primeira geração, ele centraliza ali. A segunda, a empresa estabelecida de propriedade de uma sociedade entre irmãos. Aí você já sai da primeira e você cria a sociedade entre irmãos, e passando por crescimentos e mudanças rápidos. Então você já passa para a segunda geração, você tem irmãos, e esses irmãos vão comandar a empresa já num processo de segunda geração, já antevendo o processo sucessório. Quer dizer, ali já houve um outro desapego, já houve um desapego. Mas a figura do fundador é a primeira, e a segunda já tem os irmãos, e isso vai o quê? Dá um crescimento e mudanças rápidas. Terceiro, o complexo e maduro consórcio de primos. O que é isso? Você tem o fundador na primeira, os irmãos, e você tem os primos.
Às vezes esses primos nem se conhecem, mas você cria consórcios e redes para que eles, ainda que se encontrem a cada 6 meses ou uma vez por ano, esses primos, visando a manutenção da empresa e a perenidade desta, eles fazem com que a empresa sobreviva. Aí você cria, por exemplo, um conselho de família, traz um gestor externo ou outros gestores externos, a fim de que, com os primos, esse consórcio entre primos, porque o consórcio entre primos, ele vai favorecer o quê? Ele vai, se por um lado esses primos são gerações mais distantes, porque são primos normalmente de 4º a 5º graus, na ordem genealógica, você cria consórcios e esse consórcio faz com que esses primos se aproximem no âmbito da administração da empresa. E isso faz com que a empresa continue ou possa ser gerida, administrada, embora familiar, mas é a maneira de você o quê? Diminuir os impactos dos conflitos familiares, a fim de que os consórcios entre primos diminuam esses impactos e essa proximidade que gera conflitos. Então, você cria consórcio, porque se eles não se conhecem, ou são primos bem distantes, esses consórcios os aproxima no âmbito da administração, por meio de prepostos ou por meio de outros administradores indicados pela família. Então, o consórcio entre primos também é algo bem interessante, e ele existe e ele é bem praticado. Lá fora, ele é muito praticado, muito mesmo. E a quarta, a empresa à beira da transição, controlada por uma família no estágio da passagem do bastão. Então, a empresa à beira da transição, geração para geração, ela é controlada por uma família. A família controla, mas não é a gestora dela. Então, você tem, através de uma empresa, que a gente chama de empresa holding, ou empresa de participação, que é a empresa que fica fora, com o controle da família, mas a administração fica por conta de gestores profissionais. Então, você tem aqui a empresa à beira da transição, porque quando você cria uma empresa holding, quando você cria uma empresa de participação, é mais fácil você trabalhar o processo sucessório, porque há uma despersonalização, há uma desindividualização no âmbito familiar. Porque você tem uma empresa e, por meio dela, você vai gerir o negócio da outra empresa. Então, por exemplo, a Globopar. Os filhos do Roberto Marinho estão lá, presidente, João Roberto Marinho, vice-presidente, Roberto Irineu, estão no ambiente da Globopar. E quem toca a empresa? Você tem lá os vários diretores, os vários presidentes, conselheiros e tudo mais. E isso faz com que a empresa fique administrada por profissionais, o conselho fique voltado, seja composto, melhor dizendo, pelos membros da família, e essas empresas de participação com os membros da família são as empresas que vão gerir, que vão participar da empresa, mas nos limites que o contrato social dá. Isso faz com que o processo sucessório se dê de uma maneira muito mais tranquila, muito mais limpa, do que se nada disso existisse, porque os conflitos ficam mais distantes da despersonalização. Você passa para um ambiente impessoal, e isso faz com que as empresas sejam mais profissionais. Haja vista as grandes multinacionais. Você vê a própria CSN, agora aí discussão entre primos, entre irmãos e primos. É uma empresa gigante, mas que está tendo conflitos, mas que o fato de ter empresa de administração, de empresas holdings, que são fora do eixo familiar, faz com que esses conflitos sejam minorados, sejam menos impactantes para a saúde da empresa, né? Então, terminando, pessoal, estes 4 tipos são os mais importantes para que possamos entender uma empresa familiar e o seu consequente processo sucessório. Espírito empreendedor,
Você vê lá o americano lá atrás. Sensacional. Mudança organizacional, está o americano lá atrás. Sensacional. Redes, que são essas redes entre famílias, entre primos, que vão se comunicando por intermédio dessas redes. E sucessão. A sucessão, ela é a ponta na medida em que você está maduro para entender que seu processo sucessório há de ser precedido de conversas, de organização, a fim de que a empresa fique perene e esteja por nós por muito tempo. É isso. Obrigado.